Olá, alunos do Educandário Humberto de Campos. Meu nome é Pedro Duarte. Eu sou engenheiro ambiental por formação, sou formado em engenharia ambiental. E estou aqui para falar um pouquinho do curso de engenharia ambiental e do curso de gestão ambiental. Tem uma pequena diferença entre os dois e logo na frente eu vou apresentar. Os dois cursos, tanto a engenharia ambiental quanto a gestão ambiental, trabalham com o meio ambiente, né? E a gente tem uma visão de meio ambiente que às vezes ela é muito limitada. A gente acha que meio ambiente é mata, é floresta, são os rios, os córregos, o cerradão preservado, né? E realmente tudo isso é meio ambiente. Mas a gente não pode esquecer que 85% da população brasileira, até um pouco mais hoje, está morando nas cidades, nas áreas urbanas, né? De forma que boa parte dos problemas ambientais que existem, eles estão nas áreas urbanas, né? Então é nas áreas urbanas que tem muitas indústrias concentradas, gerando poluição. É nas áreas urbanas que tem as enchentes, os alagamentos quando chove. É nas áreas urbanas que tem muitas vezes bairros com muitas pessoas com esgoto correndo a céu aberto. O esgoto precisa ser coletado e tratado. Então os problemas ambientais eles estão tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. De tal forma que a maioria dos engenheiros ambientais e dos gestores ambientais acabam morando nas áreas urbanas para lidar com esses problemas complexos da ocupação desordenada na área urbana e dos problemas ambientais que são consequentes disso. Bom, há uma visão também errada em relação aos profissionais da área ambiental de achar que eles são profissionais que eles estão para impedir o avanço, impedir o desenvolvimento, né? E a ideia não é isso, a ideia é compartilhar, né, o avanço, o desenvolvimento das cidades, o crescimento econômico, a geração de emprego, de atividades com preservação ambiental, né, e proteção ambiental. No começo do século passado, muitas indústrias, principalmente na Europa, né, que já estava com um nível de desenvolvimento um pouco maior, houve uma instalação muito grande de indústrias nas áreas urbanas e isso foi ótimo, gerou emprego, gerou renda. Mas essas indústrias não tinham preocupação com o meio ambiente, né? E acabaram lançando muitos esgotos industriais, muita poluição atmosférica, né? E muita gente acabou morrendo ou tendo sérios problemas de saúde. E os animais também, e o meio ambiente todo em volta daquelas fábricas, as cidades tiveram grandes problemas, né? E recentemente, infelizmente, a gente vê no Brasil, por exemplo, os casos da mineração da Vale, né? Em Minas Gerais, onde a atividade de mineração de ferro, que é muito importante, né? Os minerais, todos eles, a atividade de exploração deles é muito importante, mas quando elas é feita sem responsabilidade social e ambiental, a gente tem sérios problemas, né? E nós tivemos no Brasil recentemente o rompimento de algumas barragens de rejeito, trazendo prejuízo para a vida humana e para o meio ambiente, né? Então, de fato, a gente percebe que tem que sim compatibilizar desenvolvimento econômico com desenvolvimento ambiental. Bom, falando um pouco agora dos cursos de gestão de engenharia ambiental. O que diferencia, já que os dois trabalham com meio ambiente urbano e rural? Basicamente, o curso de engenharia ambiental é um curso das engenharias, então ele tem o engenheiro ambiental ele tem algumas atribuições, responsabilidades maiores, entre aspas, do que o gestor ambiental e tem algumas atividades que só cabe ao engenheiro ambiental, né? Por exemplo, vai se construir uma estação de tratamento de esgoto em Alto Paraíso de Goiás para tratar os esgotos gerados pela população. Para fazer os cálculos dessa estação, o dimensionamento dessa estação, o projeto dessa estação, o gestor ambiental não pode fazer, o engenheiro sim, né? Porque ele tem uma série de disciplinas de cálculos, de física, de química e de matemática, de cálculo, que possibilitam que ele faça projetos, que ele faça dimensionamento, cálculo, né? Da mesma forma, vai instalar uma estação de tratamento de água, um sistema de tratamento de água, é a mesma coisa, né? E também as atividades relacionadas à obra, por exemplo, vai ter uma fiscalização de uma obra qualquer de proteção ambiental. Como obra é uma atividade de engenharia, o engenheiro ambiental ele pode fiscalizar essa obra, já o gestor ambiental não tem essa atribuição, tá?
Mas os dois profissionais são muito importantes, né? Eu sempre digo que quem faz a diferença é a pessoa, né? Não importa qual é a formação dele, não importa se ele fez curso na melhor universidade do Brasil ou se ele fez numa universidade que não é tão boa, mas se ele for estudar, se ele se dedicar, se ele for um profissional enquanto aluno aplicado, ele vai trazer melhores desempenhos aí, vai trazer melhor retorno para o meio ambiente da onde ele estiver trabalhando, né? Bom, uma característica desses profissionais que trabalham na área ambiental é a multidisciplinaridade, né? Todas as questões elas trabalham com questões ambientais, sociais, econômicas, políticas e saúde pública, né? Muitas vezes não dá para a gente dissociar, separar, essas coisas estão todas integradas. Por exemplo, a gente pensar numa favela no Rio de Janeiro. O que é uma favela, né? Que se instala num morro no Rio de Janeiro. São pessoas que por um problema econômico e social não tinham condição de morar condição financeira, dinheiro para poder morar na beira da praia, nos bairros mais nobres. Elas foram afastadas, foram excluídas e elas acabam tendo que ocupar morro, né? Ocupar os morros, as favelas, que são áreas menos nobres. É um problema social, um problema econômico que gera um problema de ocupação de morros, um problema ambiental, de desmatamento, de regiões que não são nem próprias para moradia humana, né? Essas pessoas começam a morar lá, lidam com esgoto a céu aberto, o esgoto corre, as crianças brincam próximo do esgoto, acabam se contaminando, aí gera um problema de saúde pública, aí de repente vem uma chuva mais forte e parte do morro é derrubado, né? E as pessoas que estão ali, uma parte delas, algumas morrem, você tem problemas de todas as ordens, então é difícil separar questão social, econômica, ambiental, política, tudo isso está junto. Então esse profissional ele acaba trabalhando com todos esses aspectos e ele tem que ter um olhar muito amplo para as coisas, né? Então ele tem que estudar questões que não é meramente só técnica ambiental, né? Tem que estudar questões sociais, questões culturais, políticas, econômicas e tudo mais. Bom, esses profissionais eles podem atuar nos governos, nas prefeituras, nos governos dos estados, no governo federal, né? Ele pode trabalhar nas empresas privadas, né, de consultoria ambiental, pode trabalhar nas indústrias, né? Cada indústria tem que ter profissionais ali para estar olhando para as questões de meio ambiente, de saúde, de segurança do trabalhador, de saúde, né? E nesse caso específico de meio ambiente, então tem possibilidade de atuação basicamente no Brasil como um todo, área urbana e área rural. Os campos de atuação, eles podem trabalhar com licenciamento ambiental e impacto ambiental, então existe, né, mais ou menos como eu falei, para você construir um shopping, instalar um empreendimento, um shopping, você precisa ter uma licença ambiental, né, naquela lógica não de impedir o desenvolvimento, mas de que os empreendimentos sejam construídos com máxima proteção ou preservação ambiental. Então o shopping vai gerar resíduo das pessoas que estão frequentando o shopping, né? Resíduo que eu digo é lixo, né? O shopping tem uma série de estabelecimentos, então tudo isso tem que ser muito bem visto. Gera esgoto das pessoas que trabalham e dos frequentadores do shopping, então tem que ser muito bem feito para que gere o mínimo de impacto possível. Então tem que ter uma atividade de licenciamento ambiental, que é como se fosse uma autorização, né, do ponto de vista ambiental, desde que esse shopping faça no projeto do shopping e durante o funcionamento uma série de atividades que respeitem o meio ambiente. Bom, então isso é licenciamento ambiental, e impacto ambiental é estudar os impactos ambientais, né, as alterações ao meio ambiente que aquele empreendimento pode causar e minimizar elas, né? Aí existe uma série de estudos ambientais também, que os engenheiros ambientais podem atuar junto com outros profissionais, né? O saneamento ambiental é uma área de atuação, ou seja, a parte de esgoto, a parte de resíduos sólidos, que é lixo, né? A parte de abastecimento de água potável, a parte de drenagem de água da chuva, o escoamento correto das águas da chuva. Também tem toda essa possibilidade de atuação. Educação ambiental, né, que é educar a população, né, a contribuir com o meio ambiente. E aí não é só educar criança, nem só adolescente, é educar adulto também, né? Tanto na área pública quanto na privada.
Ou seja, a gente tem que entender que o Brasil, infelizmente, por um processo, uma série de processos, inclusive de ordem política, as pessoas têm um baixo nível de educação, e dentre o baixo nível de educação, a educação ambiental e sanitária também precisa ser trabalhada. Controle de poluição, como eu falei, na indústria, nos vários segmentos, atuação nas atividades de mineração, né? Protegendo também o meio ambiente dos rejeitos, como a gente viu aí. As atividades de geoprocessamento e planejamento urbano, né? O que é geoprocessamento? São as análises que se faz com imagem de satélite, com programas que você trabalha com essas imagens, sobretudo para fazer planejamento e gestão, né? Então você pode fazer uma série de atividades através de imagens, de mapas, mapeamentos que vai conseguir verificar onde se pode ter habitação humana, onde é melhor para construir as cidades, aonde tem que preservar e tantas outras atividades. O geoprocessamento ele tem uma série de atividades, de possibilidades, né? E a gente pode falar depois com mais calma. Trabalho com energias, as energias alternativas, né? Além das mais convencionais. Então a energia do sol, a energia solar, né? Energia eólica, dos ventos, a energia dos biocombustíveis, né? O famoso biogás, por exemplo, como energia. E aí a gente pode detalhar isso numa outra apresentação, né? Trabalhar nas áreas de preservação, nas unidades de conservação, né? Vocês aí em Alto Paraíso estão perto de um parque nacional, né? Dentro do território de Alto Paraíso e de outros municípios tem um parque nacional que é uma unidade de conservação. Então, ali dentro pode ter gestores ambientais e engenheiros ambientais trabalhando inclusive com a educação ambiental da população e com uma série de outros trabalhos para proteger, vamos dizer assim, o desenvolvimento de atividade humana dentro dessas áreas. As características desse profissional. É um profissional que, como eu falei, ele tem que ter a questão da multidisciplinaridade muito forte, tem que estudar muita coisa, né? Tem que ser um profissional proativo, que busca o trabalho, que busca sempre melhorar, que tem esse comprometimento com o meio ambiente, né? E o que eu acho que desde já vocês que estão no segundo grau, podem já desenvolver, que eu acho que isso é para qualquer profissional, mas faz a diferença também na engenharia ambiental e na gestão ambiental, é ler bem, escrever bem e falar bem, né? Saber falar em público, saber escrever bons textos, né? Levar conhecimento, a gente leva conhecimento através da escrita e da fala, muitas vezes, né? E a gente vai aprimorando isso com o tempo. Eu era super tímido quando eu era aluno da faculdade, tinha muita vergonha de fazer trabalho, mas o quanto antes a gente se livra dessa timidez, o quanto antes a gente começa a exercitar, saber falar, saber escrever, melhor pra gente. Bom, o mercado de trabalho. A gente precisa entender que o mercado de trabalho ele é o Brasil todo, se não o mundo todo, né? Os problemas ambientais eles estão aí em todas as cidades do Brasil, área urbana, área rural. Muitas vezes há regiões com o mercado saturado, como aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, de onde eu falo. Você teve muitos profissionais formados, chegou a ter momentos em que 5 instituições tinham curso paralelo ao mesmo tempo, ou mais, de gestão e engenharia ambiental, né? E o Distrito Federal é um território pequeno, então você forma muitos profissionais, mas não tem tanto trabalho assim, embora tenha muito trabalho, mas tem mais profissional do que o mercado daqui precisa. Então é importante entender que às vezes lá no Pará, lá no Maranhão, em outras regiões, vai haver demanda e você tem que estar apto a também viajar, a mudar, a querer sair um pouco da sua cidade. Bom, então essa questão de disponibilidade para mudança ela é importante, né? A formação inicial e as universidades, né? O nome do curso é Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária. Esse sanitária tem a ver com saneamento, né? Ou você tem esses cursos, Engenharia Ambiental e Sanitária, e tem o curso de Gestão Ambiental, tá? No Goiás e no Distrito Federal, normalmente eles ficam restritos às maiores cidades, né? Como Anápolis, como Goiânia, como Brasília, né? Aqui na Universidade de Brasília, por exemplo, tem a Engenharia Ambiental, e na Universidade Federal de Goiás também tem. Como instituição privada atualmente aqui em Brasília, na Faculdade Mauá, tem um curso de Gestão Ambiental.
Normalmente os cursos de engenharia estão mais associados a universidades públicas e o curso de gestão mais associado a instituições privadas, particulares, né? Existe também a questão da modalidade de educação à distância, né? Para os cursos de gestão, para o curso de educação ambiental, de engenharia ambiental, não recomendo, porque é um curso que tem que ter muito cálculo, muito laboratório, tem uma base de física e de química, sobretudo, muito grande. E você fazer um curso à distância sem estar nos laboratórios, sem estar nos trabalhos de campo, sem estar indo para o campo, coletando dados, coletando amostras de água de rio, por exemplo, e fazendo análise, você não tem um aprendizado tão bom. Então é interessante o curso, sobretudo de gestão de engenharia ambiental presencial mesmo, você ir para a universidade. Bom, eles precisam de uma pós-formação, eu recomendo porque o curso é muito amplo, vai muito além do que eu falei aqui. Então é bom você falar, nesse curso de engenharia ambiental eu gostei da parte de geoprocessamento. Então eu vou fazer ou um mestrado ou uma pós-graduação em geoprocessamento. Eu gostei da parte de educação ambiental, então eu vou fazer uma pós-graduação nessa área, tá? A remuneração é variada, depende muito, varia muito entre municípios, entre as várias regiões do país. Hoje nós temos profissionais recebendo R$2.000 e profissionais recebendo R$20.000, por exemplo. Depende muito do tempo que o profissional está formado e da área que ele atua e do município, da região do país que ele atua. Normalmente a gente sabe que a região norte e a região nordeste são regiões mais carentes, onde os salários são menores, as remunerações são menores e os problemas são maiores, né? Mas é como eu falei, realmente o mercado ainda tem que aprender a valorizar mais o engenheiro ambiental e o gestor ambiental. Tem algumas cidades, algumas regiões que valorizam, que pagam bem, algumas empresas que pagam bem, alguns órgãos que pagam bem e muitos outros não. Então temos que avançar muito no sentido de valorizar esses profissionais, ok? E como opinião final, é uma área desafiadora, exige bastante estudo, né? Como eu falei, não é um estudo só técnico, é um estudo que você vai estudar questões variadas, né? Multidisciplinares. É vasta, né? O campo de atuação do engenheiro ambiental, ele basicamente onde tem atividade humana, na área urbana e rural, tem problema ambiental, então esses profissionais eles vão estar lá. A sociedade aos poucos está compreendendo esses profissionais, né? Houve uma valorização, mas tem que aumentar essa valorização. E como eu falei, tem que ter essa disponibilidade para morar fora, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham um aprendizado. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma informação para vocês. Tudo de bom para vocês e contem comigo, né? Para poder contar mais sobre minha experiência. Se for alguma área da engenharia ambiental que eu não domine, eu posso também passar o contato de outros profissionais. Tudo de bom para vocês.